Você já ouviu falar de criaturas que não deveriam existir? Seres que surgiram antes do dilúvio, vagavam pelas sombras e foram apagados por Deus. Alguns tinham corpos deformados, outros, olhos que queimavam como fogo. Eles aparecem na Bíblia, mas foram silenciados por séculos. Hoje, você vai descobrir as criaturas mais perigosas, temidas e rejeitadas pelo Criador. Comente agora: Senhor, me livra do mal, e se prepare, porque o que vem a seguir não é para os fracos. Criatura 1, Leviatã, o monstro das profundezas. Imagine os mares da antiguidade, profundos, escuros, indomáveis. Agora imagine algo maior do que o próprio oceano, algo que se move nas trevas das águas, com olhos que brilham como tochas e um fôlego que lança fogo pela boca. Esse é o Leviatã. Na Bíblia, ele é descrito como uma criatura aterradora, um monstro marinho que nenhum homem jamais domaria. Seu corpo é coberto por escamas tão justas e resistentes que nem mesmo espadas ou lanças podem atravessá-lo. Ele cospe labaredas, faz a água ferver ao seu redor e, por onde passa, deixa um rastro de pavor. No livro de Jó, capítulo 41, Deus desafia o homem a enfrentá-lo, mas deixa claro: quem ousaria abrir-lhe as portas da sua boca, cercada por seus dentes temíveis? É como se o próprio Deus estivesse dizendo: existem criaturas que só eu posso controlar. Mas por que o Leviatã foi criado? Seria apenas para mostrar o poder divino? Ou haveria algo mais, uma força espiritual escondida sob a forma de um monstro? Muitos estudiosos acreditam que ele representa o caos primitivo, uma entidade das águas que simboliza tudo aquilo que o homem não pode entender, e muito menos dominar. Mas uma coisa é certa: se o Leviatã realmente habita as profundezas, é melhor não acordá-lo. Criatura 2, Behemoth, a fera colossal da criação. Se o Leviatã reina sobre os mares, o Behemoth governa a terra. Seu nome aparece silencioso nas páginas do livro de Jó, mas a descrição é tudo menos silenciosa. Eis o Behemoth que eu fiz contigo, diz o Senhor. Ele se alimenta de erva como o boi, mas sua força está nos lombos e o poder nos músculos do ventre. O texto continua: move a sua cauda como o cedro. Os ossos são como tubos de bronze e os membros como barras de ferro. Quem seria esse monstro? Alguns tentam dizer que era apenas um hipopótamo, mas hipopótamos não têm cauda como um cedro, não têm ossos de bronze e certamente não fazem tremer a terra com seus passos. O Behemoth é mais do que um animal. Ele é uma força bruta da criação. É como se Deus o tivesse moldado para mostrar o quanto a natureza pode ser selvagem, poderosa e, ao mesmo tempo, intocável pelo homem. Ele não teme nada, não pode ser domado. E quando caminha, as árvores se curvam e o solo estremece. O Behemoth é o lembrete de que, mesmo sobre a terra, nem tudo está sob o nosso controle. Criatura 3, querubins, guardiões com múltiplas faces e asas flamejantes. Esqueça tudo o que você imagina sobre anjos. Na Bíblia, os querubins não aparecem como seres de aparência suave e humana. Eles não tocam harpas, nem descem com sorrisos. Eles guardam, e guardam com temor. No livro de Ezequiel, capítulo 10, a visão é clara. Querubins com 4 faces, de homem, de leão, de boi e de águia. Tem 4 asas. Suas pernas são retas, mas seus pés são como de novilho, reluzentes como bronze polido. E por baixo das asas, mãos humanas. Eles se movem como relâmpagos. A cada direção que olham, vão sem se virar. E quando se erguem, carregam consigo rodas flamejantes. Rodas cheias de olhos por todos os lados. Eles são os guardiões da glória de Deus, presentes desde o Éden, colocados com a espada flamejante para impedir que o homem retornasse à árvore da vida. Sim,
Quando Adão e Eva foram expulsos, foram eles, os querubins, que se posicionaram na porta do paraíso. E se hoje ainda guardam os mistérios celestiais, que segredos estão impedindo que vejamos? Talvez algumas portas do céu estejam fechadas não por falta de fé, mas porque existem seres antigos, eternos e vigilantes, protegendo o que não pode ser tocado. Criatura 4. Serafins. Os seres ardentes que voam ao redor do trono de Deus. Isaías viu. No ano da morte do rei Uzias, o profeta foi levado a uma visão indescritível, e ele disse: Eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Mas não foi isso que o fez tremer. Foi o que voava acima dele. Serafins. Seres que o próprio nome significa: os ardentes. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, porque nem mesmo eles suportavam olhar diretamente para a glória. Com 2 cobriam os pés, porque mesmo os seres celestiais reconhecem sua pequenez diante do Eterno. E com 2 voavam. E enquanto voavam, proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ao som dessas palavras, os alicerces do templo tremeram, e a casa se encheu de fumaça. Não há registros de que os serafins falem com homens. Eles não entregam mensagens, eles não descem, eles só existem para uma coisa: adorar com fogo. Eles queimam, eles cantam e anunciam que há um Deus que ninguém pode tocar, a não ser com reverência e com temor. Criatura 5. O cavalo verde do Apocalipse, a montaria da morte. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, o apóstolo João viu um cavalo. Mas não era branco como a paz, nem vermelho como a guerra, nem negro como a fome. Era verde pálido, a cor do cadáver, do apodrecimento. E quem montava sobre ele tinha um nome: Morte, e o inferno o seguia de perto. Essa criatura não fala. Ela não precisa anunciar sua chegada, porque quando aparece, o silêncio cai, a esperança foge e a vida se curva. Ao cavaleiro foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com pestes e pelas feras da terra. Ele é o símbolo do fim, mas não apenas do fim físico. É o fim da arrogância humana. É o limite que nem a ciência, nem a riqueza, nem o orgulho podem ultrapassar. O cavalo verde nos lembra que o tempo corre e que haverá um dia em que o último suspiro será tomado, não pela idade, nem por acaso, mas por decreto. E então, o silêncio dele nos envolverá a todos. Criatura 6. A mulher montada na besta, a figura misteriosa de Apocalipse 17. O apóstolo João foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá viu algo que o deixou atônito: uma mulher, vestida de púrpura e escarlate, ricamente adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Na mão, um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Na testa dela, um nome escrito: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela estava sentada sobre uma besta escarlate, uma criatura de 7 cabeças e 10 chifres, cheia de nomes de blasfêmia, mas ela não parecia temer. Ela dominava, ela governava, ela embriagava os reis da terra com sua influência. O anjo diz que essa mulher representa uma grande cidade, mas também um sistema espiritual de engano, uma força que manipula, seduz e afasta os homens da verdade. Ela não é um monstro com garras, mas é tão destrutiva quanto qualquer fera. Ela se veste de beleza, mas dentro dela há veneno. Ela representa o que há de mais perigoso, o pecado disfarçado de poder, a mentira adornada de verdade, a perdição com perfume. E no fim, a própria besta a destruirá, porque até o engano tem prazo de validade.
Criatura 7. As criaturas cheias de olhos, vivas, eternas e vigilantes. João, em Apocalipse capítulo 4, vê um trono, e ao redor dele, 4 criaturas viventes, mas não são como as que conhecemos. Elas têm asas, têm formas estranhas, uma como leão, outra como boi, outra com rosto de homem e outra como águia voando. Mas o que mais chama a atenção não é sua forma, é o que cobre seus corpos, olhos, por dentro e por fora, nas asas, no corpo, em todo lugar. Olhos que tudo veem, nada passa despercebido, nada é escondido. Essas criaturas não descansam, nem de dia, nem de noite. E o que dizem, dizem sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Elas são a expressão da vigilância eterna, representam a consciência divina que tudo percebe. São o lembrete de que nada escapa aos olhos de Deus. Não há máscara, disfarce, mentira que não seja notada por essas criaturas. E se há olhos em todos os lugares, o que será que elas veem hoje? Nossas ações, nossas intenções, ou até mesmo o que ainda nem ousamos pensar. Na próxima revelação, o cenário muda, e muito. Agora surge uma besta que desafia os céus, com um número e um propósito profético. Criatura 8. O monstro com 10 chifres. A besta do fim dos tempos. Vi emergir do mar uma besta. Era imensa, ameaçadora, e tinha 10 chifres e 7 cabeças. Cada chifre representava poder, cada cabeça um reino, e sobre elas nomes de blasfêmia. Seu corpo era como o de um leopardo, os pés como de urso e a boca como de leão. E o dragão, o próprio Satanás, deu a essa criatura o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Ela feriu o mundo com maravilhas, e muitos a adoraram. Sim, a humanidade se curvou diante da besta. Diziam, quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? E ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o seu templo e contra os que habitam no céu. Durante 42 meses ela reinará e perseguirá os santos e iludirá as nações. Essa criatura não é apenas símbolo de impérios, ela representa um sistema completo de oposição a Deus. Religião, política, cultura, mídia, ideologia, tudo fundido numa força que se levanta contra o Altíssimo. Ela não aparece com dentes, ela aparece com sedução. E quando o mundo perceber o erro, já será tarde demais. Criatura 9. O anjo com a chave do abismo. O guardião das trevas profundas. João viu um anjo descendo do céu, mas ele não vinha com louvores nem com trombetas. Ele trazia uma chave. Era a chave do abismo, e com ela destrancou as profundezas. E ao abrir, subiu fumaça como de uma grande fornalha, e o sol e o ar foram escurecidos. De dentro daquele buraco saíram gafanhotos, mas não eram comuns. Tinham formas estranhas, coroas, rostos de homens, cabelos de mulheres e dentes como de leões. E seu rei, chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego, o destruidor. Mas tudo começa com aquele anjo, um ser celestial, mas com autoridade sobre as trevas, um enviado de Deus para cumprir juízo, não misericórdia. A Bíblia não dá seu nome, não diz se é justo ou severo, só mostra que ele carrega uma chave, que libera horrores incontidos. O que há naquele abismo? Quem está preso lá dentro? E porque há um tempo exato para serem soltos. Esse anjo nos lembra que até as trevas estão sob domínio. Nada acontece sem permissão, nem mesmo o terror. Criatura 10. Gog e Magog, os seres proféticos da última guerra. Ezequiel viu, João confirmou, e milhares ao longo da história tentaram decifrar. Mas Gog e Magog continuam envoltos em névoa profética. Em Ezequiel 38, Gog é um príncipe,
líder de uma terra distante chamada Magog. E ele não vem sozinho. Ele vem com multidões, com exércitos, com armas. Ele vem contra Israel como uma nuvem que cobre a terra. Mas esse não é um simples ataque político, é um confronto espiritual. É como se forças antigas, enterradas desde os tempos de Gênesis, voltassem à vida para o último embate. No Apocalipse, após o milênio, João vê Satanás sendo solto e ele reúne, mais uma vez, Gog e Magog. E as nações se ajuntam como a areia do mar, cercam o povo de Deus, se posicionam para destruir. Mas então, fogo desce do céu e os consome. Gog e Magog representam a rebelião final, a última tentativa do mal de apagar a luz. Eles são mais do que reis, mais do que reinos. Eles são o espírito da rebelião global, personificado, profetizado e derrotado. E a pergunta que fica é: estaremos preparados quando eles surgirem pela última vez?